Quando os cachorros na rua latem, que nem doidos. Eis-me aqui, mais uma vez, em mais um Devaneios na Madrugada com você, matando saudades, né? Afinal de contas, ficamos aí uma semana sem gravar. De terça pra quarta, gente, peço desculpas pra você, eu ia gravar e esqueci. Não é que eu esqueci, eu dormi mesmo, né? Tava aqui na sala, minha gatinha deitou em cima de mim, tava meio frio. Quando fui acordar já era quase 2 horas da manhã. E aí não ia conseguir gravar 2 horas da manhã, né? Então... Mas hoje estamos aqui. Estamos aqui, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Parece que é uma falta de cuidado da minha parte, né? Com esse podcast. Mas não é não, viu? É porque esse espaço pra mim, ele é muito intimista. De verdade. Então eu tenho certeza que as pessoas que ainda escutam, as pessoas que ainda retornam aqui, né, quando recebem uma notificação no aplicativo, né, onde você me escuta geralmente, seja no YouTube, no Spotify, Amazon, por aí vai, é porque gostam mesmo de me ouvir, né, independente se eu tô aqui toda quarta e sexta ou não. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, uma madrugada gelada demais, uma madrugada muito fria. Minha gatinha até que acabou de espirrar aqui, ó. Acabou de deitar aqui do meu ladinho. Meu amor? Boa noite, coração. E você, como é que você tá? Como é que você passou da semana passada pra cá? Espero que bem, viu? Então tá jóia. E temos agora, então, né, mais um episódio pela frente. O tema de hoje, eu vou falar pra você já qual é o tema agora, mas antes eu vou falar o tema primeiro. Daqui a pouco eu vou falar pra você também onde que você pode me ouvir. Caso você faça parte de um aplicativo, né, de acompanhamento de leitura, o qual eu conheci há poucos dias, né? Tô lá, só tem um livro por enquanto que eu coloquei, que eu tô lendo agora, até pelo clube de leitura da universidade, mas pretendo ainda passar tudo que estava no antigo para esse novo agora, que é o Maratona. Eu vou falar para você já sobre isso. Mas antes de eu falar para você sobre isso, o tema de hoje é: se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Dá pra se pensar bastante, né? Dá pra ter altos devaneios na madrugada com esse tema. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Gente, esse tema nasceu, na verdade, através de um sonho que eu tive. Nesse sonho, o mundo ia acabar no dia seguinte. E era uma coisa, assim, iminente de acontecer, né? Ia acontecer. A certeza era essa. E eu, na verdade, eu não recordo o que eu fiz, com quem eu falei, o que fui fazer. Mas a gente vai devanear nessa madrugada, a gente vai desenvolver esse tema e eu convido você a viajar comigo por esses pensamentos nessa madrugada gelada de primavera de 2025. Engraçado, né? O inverno foi embora e o frio chegou na primavera. Faz parte, né? Mas para você que me ouve pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Márcio e vamos juntos, né, nesses minutos que seguem agora, então, com o Devaneios da Madrugada, com o tema: se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Mas antes, deixa eu fazer esse adendo para você, então. Eu quero mandar um alô especial para a galera toda que faz parte do Clube de Leitura, das Leituras Coletivas. Eu já troquei o nome do canal dela algumas vezes aqui. Então, na verdade, algumas mensagens que eu mandei lá, eu acho que o pessoal leu, deu risada na minha cara, né? Então, deixa eu só ter certeza do nome do canal, da Renier, para não ter problema, né? Porque, afinal de contas, é o trabalho dela aqui no YouTube. Conheci a Renier através do YouTube. Deixa eu só ter certeza do nome do canal. Depois vocês vão entender o porquê da minha... Como é que se diz? Da minha confusão, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Ô, gente, eu quero falar para vocês hoje do canal que eu conheci, né? Entre tantos outros que existem de leitura e que já sigo também, já acompanho há um certo tempo. Mas eu quero falar para vocês do canal Palavras Radioativas, que é da Renier, né? Até falei para ela que nome lindo, né? Um nome francês, aí chique. Eu acho que eu já falei leituras radioativas lá no grupo, né, do pessoal. Eu faço parte desse clube também de leitura agora. E falei para eles que eu ia mandar uma alusão, né, para essa galera aí. O grupo é composto de uma mulherada linda, maravilhosa, inteligente, simpática. Muito obrigado, gente, pela acolhida aí, viu?
E além de mim, lá tem mais 2 amigos, né? E a mulherada tá de parabéns, viu? Muitas leitoras lá. Tem muito a aprender com vocês, meninas, né? E com os nossos amigos também, aí, claro, né? Renieri, parabéns, né, pela iniciativa. Vai fazer com que eu leia ainda mais, né? Estou ansiosíssimo para poder participar da primeira leitura coletiva com vocês agora nesse mês de outubro. E então, caso você queira conhecer o trabalho da Renieri, procure aí Palavras Radioativas, esse é o nome do canal. E você pode se inscrever, né? E ver lá direitinho como fazer parte também dessa família linda que eu estou adorando fazer parte. Há pouquíssimos dias, né? Mas foi muito bem acolhido. O pessoal lá super educado, gente fina demais. É algo, hoje em dia, até raro de se encontrar na internet. Eu falei isso pra eles lá, né? Então, um grande beijo para todos e para todas. E tamo junto. No mundo maravilhoso da leitura. Valeu, gente. Agora sim, então, bora começar o episódio de hoje do nosso podcast Devaneios na Madrugada. E mais uma vez, então, uma boa madrugada para você, viajante do pensamento. Aqui quem fala com você, como já falei, é o Márcio, e você acaba de pousar em mais um episódio do Devaneios na Madrugada. Esse cantinho onde o tempo desacelera e a lógica tira férias e a alma se permite vagar. Aqui a gente pode falar de tudo, né? Como eu já falei semana passada, a gente pode ser good vibes. Hoje eu te convido a mergulhar numa pergunta que parece simples, mas carrega o peso de 1000 vidas. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria? Não é sobre o fim em si, é sobre o que você faria com o que resta. Interessante, né? Então respira fundo, apaga a luz e vem comigo devagar, porque essa jornada é feita de silêncio, memória e talvez arrependimento. Imagine que você acorde e o mundo está em suspensão. Já imaginou? Você acordar assim e a realidade bater, né? Olha, o mundo vai acabar. Vai ser amanhã. Não sei de que jeito, que tipo. Pense, imagine o que você imaginaria. Como que seria isso, né? A notícia no rádio, na TV, na internet, nos jornais. Na porta que eu abro agora para minha gatinha sair, porque ela tá enchendo minha paciência para sair. Vai lá então. Quer passar frio? Olha lá a cachorradinha latindo. Vai lá. Isso. Depois você mia pra você entrar, eu arranho a porta, tá? Então tá bom. Deixa eu voltar para o nosso programa aqui. Como eu ia dizendo, imagina como que seria, né? A notícia de que o mundo estaria prestes a terminar. As redes sociais pararam de discutir. Imagina, gente, né? Onde virou um antro de ódio, muitas vezes aí. O pessoal acho que não ia mais ter tempo de ficar brigando, né? Será que não, gente? Do jeito que as coisas estão polarizadas hoje em dia, eu acho que até o meu roteiro aqui diz que as redes sociais parariam de discutir. Eu não acredito nisso de verdade. Eu acho que as pessoas iam continuar discutindo até o último instante. Um ia tacar a culpa no político do outro, e ia falar que aquele lado fez com que o meteoro caísse, o outro lado não atingisse, e por aí vai, né? Agora, uma coisa é fato, os boletos perderam sentido, né? Para que pagar as contas se o mundo ia acabar no outro dia? Não teria motivo, né? Manchetes em todos os idiomas anunciam: fim do mundo confirmado, últimas 24 horas. Gente, olha só, que pensamento é esse, né? Eu lembro que no sonho, engraçado que quando você sonha, né? Você tem os sentimentos da notícia que você lê, da coisa que alguém te diz, né? Eu lembro que eu estava aflito porque eu pensava assim no sonho. Disso eu lembro no sonho, né? Falei, puxa vida, está acontecendo, vai acontecer, é amanhã. Como vai ser, não sei. Eu lembro que no sonho eu não sabia como é que ia ser. Mas eu fiquei imaginando, meu Deus, né? Como é que vai ser isso aqui agora? Não há plano B, não há bunker, não há salvação. O relógio virou um juiz silencioso. E aí eu pergunto para você, querido ouvinte, querida ouvinte, o que você faz? O que você faria? Você correria para alguém? Você se trancaria em si mesmo, em si mesma? Você grita, dança, ora, ama? O mundo inteiro em contagem regressiva. E no meio disso tudo você, com seus sonhos não realizados, suas palavras não ditas, seus abraços adiados. O que você faria com o tempo que resta?
O que você faria, meu querido e minha querida? Muitas pessoas poderiam, de repente, pensar assim, né? Não, eu vou pedir perdão, de repente, para quem eu machuquei, né? Ou, de repente, numa outra ponta dessa mesa, eu não vou mais pedir perdão também, porque não vai adiantar nada, a partir de amanhã acabou. Mas o mundo estaria em contagem regressiva. Quando eu li que o mundo inteiro estaria em contagem regressiva, eu lembrei aqui de quando acontece o Réveillon, né? Que muda o relógio para um ano novo, e todo mundo ali na expectativa, na felicidade, contando os minutos para chegar um novo dia, um novo ano. Mas aqui seria diferente. Sabe, parece um pensamento triste, né? Pensar, se o mundo fosse acabar, credo, que pensamento absurdo, né? Mas, na verdade, nós não... Depois da pandemia, lembra da pandemia que nós passamos, sofremos, né? Quanta gente querida se foi. Quem diria que a gente ia viver para viver uma pandemia daquela, né? Estamos aqui, graças a Deus, né? Hoje, aos cuidados, né? Da ciência e tudo mais. Você teve cuidado também. Infelizmente, muitos que tiveram cuidado mesmo assim não resistiram, né? Partiram. Ou seja, para que eu estou trazendo isso para você? Para exemplificar, para ilustrar que nós não temos, na verdade, um controle. A gente pensa que tem, a gente gosta de pensar que tem controle do amanhã. E a gente não tem controle de nada, né? É claro que esse pensamento aqui é um pensamento coletivo, de um fim do mundo onde nós habitamos hoje. Mas a gente não sabe o que acontece daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a um dia. Mas nesse devaneios na madrugada a gente está pensando hoje num fim do mundo mesmo, né? Planeta Terra. Piu, acabou. O que você faria, meu querido ouvinte? Minha querida ouvinte? E pensando em trazer esse episódio para você, eu pensei bastante sobre isso. E se o mundo fosse acabar amanhã, talvez eu não fizesse nada grandioso, né? Talvez eu só entrasse na varanda, com um café forte, um silêncio confortável. Essa é uma maneira poética de se pensar, né? Talvez eu ligasse para alguém que nunca soube o quanto foi importante. Aí, meu querido, ó. De repente, né? Você tem aquilo de falar para alguém: poxa, aquela pessoa é tão importante para mim, mas não tenho coragem de falar. Aí você sabendo que amanhã o mundo vai acabar, de repente você pensaria assim: não, ela precisa saber o que eu penso, né? Imagina quantos amores platônicos iriam acabar nesse dia também, né? Um dia antes de o mundo acabar. Porque de repente a pessoa, o ser humano tem aquele pensamento, né? Não, ele jamais iria olhar para mim, ela jamais iria olhar para mim da maneira como eu a vejo. E por isso, de repente, para não acabar com uma amizade, prefiro não falar nada. Mas daí pensando que o mundo amanhã podia acabar, poxa, eu gostaria que ela pelo menos soubesse o que eu sinto. Gostaria que ele soubesse pelo menos o que eu sinto. E aí você ligaria para a pessoa que você ama, platonicamente, e que se de repente o mundo não fosse acabar amanhã, você iria, quem sabe um dia, viver e passar por cima desse amor platônico, ia viver e seguir em frente como acontece, né, com a nossa vida. E quem sabe um dia você ia conhecer outra pessoa, um outro amor, e esse amor ficaria guardado para sempre dentro do seu coração, porque você não esquece quem você ama, pelo menos fica guardadinho dentro de você aí, né? Mas aí você falaria: olha, eu preciso falar pra você uma coisa, o mundo vai acabar amanhã, mas não queria que ele acabasse sem você saber. E você falaria, né? Se declararia a essa pessoa. Já imaginou fazer isso, gente? Talvez, eu não sei quais seriam as nossas emoções, hein? Qual seria a sua emoção? Será que você ia chorar de desespero? Talvez rir-se, cada um, né? Reage de um jeito. Talvez alguém ficasse em silêncio. Talvez, eu lembro que uma amiga minha, professora, dizia, né, que a maneira como ela reagia a coisas que a deixavam nervosas era rindo. E numa escola onde eu estudei, muitos anos atrás, tinha um muro que era assim, sabe, ele era feito de pedras, né, e tinha uma descida, uma rua assim, que dava de frente para esse muro da escola. E uma vez ela estava dentro da sala dos professores, né? Era intervalo de aula. Ela escutou um baque muito forte. E aí, gritaria na rua. Eles foram ver. Eu não lembro se eram 2 meninos. Acho que eram 2 meninos numa bicicleta. Eles desceram. E eu acho que a bicicleta perdeu o freio. Eles foram de cara no muro. Se machucaram feio. E a professora começou a rir sem parar.
Só que, sabe, é aquele riso de nervoso, sabe? E ela falou assim que tem gente que entende, quem a conhecia, e quem não achou que ela era doida. Né? Como é que pode rir dessa situação, né? E eu lembrei, sabe do que é falando nisso? Daquele filme do Coringa, né? Que o Joaquin Phoenix fez, né? Ele que deu vida ao Coringa nesse último, antes desse filme que ele fez com a Lady Gaga. O primeiro, né? Que foi um filmaço. O segundo, eu nem quis ver, tá? Ah, mas sobre o julgamento? Que seja. Não quis. E pretendo também não ver. Achei que, pelo que eu li e pelas experiências dos meus amigos que assistiram, eu prefiro passar longe. Mas o primeiro, achei uma obra de arte. E tem uma cena no ônibus, né? Que ele começa a rir e uma mãe, assim, fica meio receosa e o filhinho dela tá com ela. Daí ele mostra o cartãozinho, dizendo que ele tem uma doença que faz com que ele ria, né? É um riso patológico. E essa professora também tinha isso, mas ela ficava nervosa e ria. Aí por isso que tem essas possibilidades aqui, né? Talvez você chorasse, talvez você risse, talvez, quem sabe, ficasse em silêncio. Ou talvez finalmente abrisse aquele vinho que guardou, né, e vem guardando aí para uma ocasião especial, e fizesse um brinde à vida, mesmo que ela estivesse indo embora. Muito bonito tudo isso que está escrito aqui, só que sinceramente eu acho que as pessoas entrariam num desespero, meu amigo. Né? A gente está vendo aí todo dia, né? Não sei se você gosta de astronomia, mas vários canais, né? Esse algoritmo do YouTube é meio complicado, porque é o seguinte, eu gosto, né? Eu busco e ser uma pessoa da ciência, né? Então eu não gosto muito de canais que são fantasiosos, né? E começa a falar que o 3i Atlas é uma nave, que é isso e aquilo. Sabe esses canaizinhos que gostam de clickbait, que gostam que você clique lá? São fantasiosos, são... Fantasioso não é a palavra. Tem uma palavra que definiria melhor, mas não vou lembrar agora. Mas sabe esses canais assim que são... não tem um pingo de ciência ali naquele negócio. E querem dizer que é científico. Não é. Né? Se eu quero seguir um canal de ciência, eu vou atrás de canais sérios, científicos mesmo, né? Mas se num canal desse mostrasse, dissesse que isso realmente fosse acontecer, aí sim o desespero bateria, né? Porque o mundo ia acabar, meu amigo, né? Aí tem uma coisa aqui que eu não concordo. Tem algo de libertador em saber que não há amanhã. Aonde é que isso é libertador, meu amigo? Quem escreveu isso aqui? A gente gosta de pensar no amanhã, né? Eu acho que isso faz parte do ser humano também, de sempre, pelo menos da grande maioria das pessoas, não que todas as pessoas sejam iguais, nem todo mundo pensa igual, nem tem que pensar, né? Cada um tem o seu jeito. Mas eu sou o sujeito que gosta de pensar no copo sempre meio cheio, né? Dias atrás eu cheguei no meu trabalho e falei pra uma pessoa que trabalha comigo lá, né? Falei assim, minha amiga, para umas pessoas hoje é menos um dia, para mim é mais um dia. Eu prefiro olhar o copo meio cheio. Então, algo libertador em saber que não há amanhã? Não, eu prefiro saber que há amanhã sim, né? Agora vem cá, a culpa evapora, a vergonha se dissolve. E o que sobra é só a verdade. Gente, eu não sei de verdade, né? É que nós não temos, infelizmente, a possibilidade de conversarmos aqui com você nessa gravação desse podcast. Mas como eu queria saber de você o que você faria. Sabe, eu acho que eu vou deixar na enquete do Spotify, e você também pode colocar aí no YouTube, caso você esteja me ouvindo no YouTube, eu vou deixar uma pergunta para você, tá? O que você faria se o mundo fosse acabar amanhã, tá? Eu vou deixar para você essa pergunta aí. Na descrição do YouTube, eu vou colocar essa pergunta, tá? E, no caso, na descrição do Spotify também vai ter a pergunta, mas lá tem a enquete mesmo, né? Você responde a enquete pra gente aí. O que você faria? O que você faria se o mundo fosse acabar amanhã e você soubesse disso? E você aí ouvindo no escuro, né? De repente eu tô ouvindo agora com as luzes apagadas aí. Já pensou nisso, meu querido? Ou para você que está dirigindo agora e me ouvindo também. Eu pergunto para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que você faria com as suas últimas 24 horas? E mais importante, por que ainda não fez?
Nietzsche dizia que sem música a vida seria um erro. E isso eu concordo com ele plenamente, viu? Porque eu sou apaixonado por música. Sou doido por música. Falo para as pessoas que um vício que eu tenho é música, né? Mas e sem urgência? Será que a gente precisa da ameaça do fim para começar a viver de verdade? Gente, essa é uma pergunta muito interessante, né? Tem gente que fala assim que depois de uma catástrofe, de uma quase morte, vamos dizer assim, aí que começou a viver. Por que tem que esperar chegar uma coisa dessa para viver de verdade, né? Para ser good vibes, como eu falei semana passada para vocês. Não precisa, né? Viva hoje da melhor maneira possível. E eu volto a repetir aqui uma frase que eu já falei no episódio anterior, não lembro quando foi. Mas assim, a gente fala, né, que a vida é muito curta entre um espaço e outro. Então, viva a vida da melhor maneira possível, tentando não atrapalhar a vida do coleguinha, né? Tentando não atrapalhar, não fazer nada de mal contra o amiguinho lá. Deixa eu só colocar aqui um vídeo da minha tela da minha televisão, que eu gosto de ver umas imagens enquanto eu tô falando com você. Pronto. Então, queridos, não espere, né, vivenciar algo de ruim para você viver de verdade, né? Camus falava sobre o absurdo da existência. Clarice Lispector dizia que viver é um rasgar-se e remendar-se. A psicologia mostra que o medo da morte é um dos maiores motores da vida. A gente adia conversas, empurra sonhos, economiza sentimentos, mas quando o tempo acaba, tudo muda. O fim revela o que realmente importa. E talvez esse seja o maior devaneio. Viver como se o fim estivesse próximo, mesmo quando ele não está. Eu acredito, gente, de verdade, que isso vai fazer com que você, a gente valorize mais cada pequeno momento, né? Trazendo para você um relato pessoal da minha pessoinha, né? Tem uma frase que diz aqui, né, que o fim revela o que realmente importa. Isso é muito pessoal, gente. Eu falei pra minha mãe, às vezes eu moro com a minha mãe, né? E vira e mexe, a gente compra o nosso leite aqui. O meu pai, que hoje já mora com Deus, uma vez eu lembro que eu briguei com ele, né? Porque ele tomava muito leite, gente. Era muito leite. Ele comprava caixas de leite. E eu pensando na saúde dele, né? Falava pra ele assim, pai, você tem que beber... O que é isso, pai? O dia inteiro bebendo leite fazer mal pra você. Aí ele falou assim, filho, mas é a única coisa que o pai gosta de tomar, não sei o que tal. Nossa, gente. E eu falei, bravo, não, pai, mas é muita coisa, você tem que controlar isso aqui. Eu sei que passou pouquíssimo tempo depois, ele veio a falecer, né? E eu sempre falo que se eu soubesse que ele tinha tanto pouco tempo para viver, eu deixava ele tomar tonéis de leite se ele quisesse. Eu não sabia que ele ia embora tão cedo. Meu pai se foi com 60 anos. Então, isso me fez... E ele tinha tanta preocupação com tanta coisa, e aquilo tudo se foi quando ele foi embora. Então isso também me faz pensar. Até nisso meu pai me ensinou, né? E eu falava pra ele, né, pra ele não se preocupar tanto com as coisas. Meu pai era um cara muito nervosão com tudo, sabe? Se preocupava demais com tudo, era algo exagerado. Tanto é por isso também que ele infelizmente acabou tendo uma depressão durante muitos anos. Mas eu falava pra ele, pai, não se preocupa tanto com isso não, né? Mais uma vez, volta ao episódio da semana passada, né, do ser good vibes. Mas eu não usei esse termo pra ele. Só falei assim, pai, né, ele é uma pessoa muito religiosa, então acredite em Deus, né, viva sua vida e tal. Já fazia o tratamento, né, contra a depressão, tudo. Mas chegou o tempo dele, né? Eu acredito, gente, de verdade, respeito se você pensa diferente de mim. Mas que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permite. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Pra mim chegou o dia dele. E por isso que ele se foi, né? Mas, o que eu quero dizer com isso, com esse relato pessoal pra você? É o que eu disse, que depois que ele se foi, eu pensei, puxa, ele se preocupava com tanta coisa. E tudo ficou aqui, né? Então, ou seja, viva a sua maneira, da melhor maneira possível, sem estragar a vida de quem está do seu lado, tentando não fazer isso. Porque, afinal de contas, né, se você está aqui, você tem que aproveitar e viver bem, né? Sem, claro, atrapalhar ou de repente, fazer mal a alguém, vamos dizer assim. A gente, na nossa humanidade, a gente acaba fazendo mal às pessoas, né? Mesmo não querendo. Quantas vezes você e eu, nós já magoamos pessoas que amam a gente? E a gente fala, né, que o inimigo ele pode até ferir a pessoa, mas machucar de verdade é só o amigo que é capaz de fazer. Que triste, né? Que pena que a gente machuque de verdade quem a gente gosta e quem gosta da gente.
viver como se o fim estivesse próximo, mesmo quando ele não está. Eis aqui um ingrediente para que eu e você vivamos melhor, quem sabe a partir de hoje, a partir desse episódio do Devaneios na Madrugada, hein? É bom a gente pensar, né, nessa madrugada, ou no dia que você tá me ouvindo aí, não sei quando é, mas pense nisso, acho que é importante. E agora eu quero fazer com você uma espécie de exercício. Claro que você faça se você quiser, senão você só escuta, tá bom? Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se já não estiverem fechados. Respire bem fundo. Imagina que o mundo vai acabar amanhã. O que você faria hoje? Eu vou te dar 10 segundos para você pensar, tá bom? A partir de agora. Talvez a resposta esteja aí dentro. E talvez você não precise esperar o fim para começar. Pois é, minha gente. Nesse tempo, né? Nesse dia, a gente tá indo pro final do ano, né? Faltam menos de 3 meses agora pro Natal. Até dia 25 de dezembro, né? Nós estamos no dia 26 de setembro, então falta pouquíssimo tempo. Mas eu acredito de verdade que cada dia que nós temos para viver é como se fosse uma folha em branco para que a gente possa escrever a nossa história da melhor maneira possível. E pensando que de repente se o mundo fosse acabar amanhã, deixa eu aproveitar bem o meu dia de hoje. Padre Léo, né? Quem conhecia ele, uma pessoa religiosa, claro, né? Quem faz parte da religião aí. O Padre Léo, ele tinha uma frase que ele falava assim, ó: viva todo dia como se fosse o último, um dia você acerta. Né? Ele acertou, o dia dele chegou, já faz um bom tempo, ele faleceu acho que em 2007. Né? Quem é dos tempos antigos, aí do tempo da Canção Nova, conhecia ele, fazia muitas pregações lá, era um padre muito engraçado, né? Até hoje o pessoal conhece ele através das pregações aí na internet, na TV também, né? Tem muitos momentos que as pregações dele ainda passam na TV Canção Nova. Mas por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente tem que viver todo dia da melhor maneira possível. Independente de pensar que amanhã é fim do mundo ou não. A gente não tem que pensar em viver melhor porque amanhã pode acabar o mundo ou não. É porque a gente tem que viver bem, né? Vamos pensar que nós temos aí, eu falo pra Deus, né? Senhor, me dê a graça de viver aí uns 115, 120 anos, né? Mas com saúde, com vida plena, felicidade, né? Estando lúcido. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Eu quero encerrar esse episódio de hoje agradecendo a sua presença em estar aqui. Eu vou ler um texto para você para encerrar, né, esse episódio de hoje. Mas já quero desde já agradecer também você que esteve aqui, convidá-lo a voltar mais vezes, a interagir com a gente. Escreva aí, né, o que você faria se o mundo fosse acabar amanhã. Mas eu quero dedicar esse texto aqui a você, ouvinte do nosso Devaneios na Madrugada. Aumente o volume, preste bem atenção nessa mensagem que é para você e para mim também. Se o mundo fosse acabar amanhã, talvez não desse tempo de mudar tudo, mas daria tempo de sentir. Daria tempo de olhar nos olhos de alguém e dizer: você foi importante. Daria tempo de rir de algo bobo, de chorar por algo profundo, de abraçar sem pressa. Daria tempo de perdoar. Daria tempo de se perdoar. Porque no fim, e talvez só no fim, a gente entende que o que vale não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Não são os dias vividos, mas os momentos lembrados. Não é o tempo que passa, mas o que permanece. E se o mundo não acabar amanhã, que você viva como se fosse. Que você ame como se fosse. Que você diga o que precisa ser dito, faça o que precisa ser feito e sinta o que precisa ser sentido. Porque o fim pode ser só um começo disfarçado. E a madrugada é sempre um convite à eternidade.
Talvez você não vai escalar montanhas, nem escrever um livro, nem fazer uma revolução. Mas talvez você diga, eu te amo pela primeira vez. Talvez você mande aquela mensagem que ficou presa na garganta por anos. Talvez você dance sozinho na sala, sem música, só com o som do seu coração. Talvez você olhe para o céu e diga, obrigado. Obrigado por ter vivido, obrigado por ter sentido, obrigado por ter sido. Porque no fim, o que importa não é o que você fez, é o que você foi. E se você foi amor, foi verdade, foi presença, então você foi tudo. A vida é esse instante entre o nascer e o desaparecer, e a gente passa tanto tempo tentando entender, planejar e controlar, que esquece de simplesmente viver. Então, se o mundo não acabar amanhã, que você acorde com vontade de ser inteiro, de ser inteira, que você abrace mais forte, que você fale menos depois e mais agora, que você se permita errar, se permitir sentir, se permitir ser, porque o tempo não espera e a vida não avisa. Obrigado por devanearem comigo nessa madrugada. Se esse episódio tocou algo aí dentro, guarda com carinho. E se quiser compartilhar sua resposta, manda para mim. Mas mais importante do que responder é viver. Viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque talvez ele não acabe, mas você pode começar. Boa noite, viajante. Que seus devaneios te levem onde o tempo não alcança. E que quando o sol nascer, você esteja mais vivo do que nunca. Até a madrugada de quarta-feira que vem. Um beijo no seu coração e muito obrigado por ter estado aqui.